A gente está falando sobre out of market e out of market. Nós temos visto que é um meio da gente falar de santificação. Quanto separado do mundo a gente pode estar, o quanto separado do mundo Deus quer que a gente esteja. E a gente tem ouvido, hoje é a última mensagem dessa série aqui nesse campus, e a gente tem ouvido muita coisa de Deus, que eu creio que é um arrastão de Deus, assim, para a gente se desprender de vez mesmo de um mundo que é sedutor, mas que seduz para destruir. Enquanto que Deus traz propostas claras, reais, para a vida. E quando eu falo de propostas claras e reais, Deus me deu uma mensagem há uns anos atrás, e eu preguei, e uma pessoa até no final do culto veio conversar comigo, por ela não ter entendido totalmente. Eu disse que Deus, o tema da mensagem é: Deus é um Deus de desilusão. A pessoa falou: não é possível que o pastor está falando isso? Como Deus é um Deus de desilusão? E eu disse para a pessoa: porque ilusão é uma forma de você enganar as pessoas. O iludido está enganado. E Deus nos desilude. Deus tira da gente a ilusão. Ilusão é aquilo que às vezes os meus olhos veem, que o meu coração sente, mas não é real. É aquilo que me prende a uma coisa que não é de Deus. E aí Deus vem e me desilude. Então Deus é um Deus de desilusão. Ele vem e tira de nós a desilusão e traz a gente para a realidade. Então, enquanto o mundo pinta uma vida, colorida, Deus vem e diz assim: no mundo tereis aflições. Enquanto o mundo vem e diz assim: siga os desejos do seu coração, porque você é uma pessoa. Deus diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então perceba como a gente vai se iludindo e Deus vai nos desiludindo, vai nos tirando da ilusão. E a gente estar fora desse market, não disponível para o mundo, é um meio de Deus nos trazer a real. É um meio de Deus falar: cai na real. Viva uma vida de realidade. Vamos parar de viver uma vida de fantasia. Vamos parar de viver uma vida de encantos. E vamos viver uma vida de verdade. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. O texto é longo, mas eu quero fazer uso só de praticamente duas partes do texto. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Primeira carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica. Capítulo 5, vamos ler do verso 1, quase que até o final. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, acharam? Bíblia eletrônica, Bíblia de papel. Vamos ler, e se você puder deixar aberto, eu vou te recomendar essa semana ler algumas vezes esse capítulo, pelo menos uma ou duas. Porque eu comecei a ler esse capítulo, quando Deus me direcionou para cá, e eu me lembrei, em primeiro lugar, que tinha um texto que nunca fez sentido para mim, na minha juventude e em outras vezes que eu li, e nessa semana passou a fazer. E também percebi o quanto profundo é esse texto e quanta mensagem tem aqui. Se a gente pegasse, vamos fazer uma série sobre 1 Tessalonicenses 5. 4 ou 5 semanas seria pouco para a gente falar sobre 1 Tessalonicenses 5. Então, só para vocês terem uma ideia de que como eu preciso ter cuidado aqui para ser rápido, sucinto e transmitir o que Deus está querendo falar com a gente hoje.
Então o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham em consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Nossa. Exortando, eu quero ler aqui. Eu me recuso. Não, o problema não é do óculos, é que eu usei uma highlighter escura, roxa, e aí ficou assim difícil. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Preste atenção nisso. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Como é bom só de lê-la, a gente é edificado. Abra a porta agora e fala, inspira-nos. E encontre o nosso coração aberto, porque o Senhor tem para nos falar, Pai. Pois nós ansiamos, como a corça anseia pelas águas, a nossa alma está sedenta de te ouvir. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando sobre santificação, dentre muitas outras coisas que Paulo fala. E Paulo fala que, inclusive, a santificação é o estado que vai fazer com que a gente seja encontrado por Jesus quando Ele voltar, do jeito que Ele quer, para que a gente seja levado. Existe uma tipificação da igreja como uma noiva.
Ela give up assim, sabe? Ah, tá certo. Então, o apóstolo Paulo, dentre tantas coisas que ele está mostrando aqui, ele está mostrando que a santificação é o estado em que Deus espera que nós estejamos, é o estado em que vai, inclusive, nos deixar, é o que nos deixa prontos para o arrebatamento, para essa vinda de Jesus, que Paulo, inclusive, vai dizer que ela é tão repentina a ponto de ser comparada à vinda de um ladrão que vem roubar uma casa de noite. Você nem sabe, a gente não sabe quando é que acontece. E quando você acorda de manhã, ele veio e fez o estrago. E quando a gente pensa que domina a coisa, dizendo assim, não, na minha casa não. Porque eu tenho arma, porque eu sou... Eu tinha um vizinho que era paranoico, ele tinha 3 filhas. E ele sempre andou armado, sempre teve porte. E ele era aquele tipo de cara paranoico, ele acordava umas 2 vezes na madrugada, e ele falava isso pra gente. E ele rodava a casa toda armado. E a casa dele era muito grande, ele rodava a casa inteira dele armado, fazendo uma certa vigilância na casa. E teve uma época que na nossa rua, na região onde nós morávamos, começaram a assaltar e entrar nas casas todas as noites. Era uma gangue, e no meio da gangue tinha uma menina usuária de crack, que ela era uma folha de papel, o físico dela. E ela passava sob qualquer buraco, janelinha de banheiro, ela entrava. E ela abria a casa e a gangue toda entrava. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, na época, o Aqui Agora veio na rua fazer uma reportagem sobre o que estava acontecendo. E esse vizinho aumentou os turnos de rondagem dentro da casa. E um dia ele acordou de manhã. E quando ele desceu na cozinha, ele tinha acordado de madrugada, ele tinha rondado a casa. Mas ele acordou de manhã para ir para o trabalho. Quando ele desceu na cozinha, tinha resto de comida pela cozinha. Tinha coisas faltando dentro da casa que tinham roubado. Tinham entrado na casa do cara. Desse paranoico, louco, que vinha com uma arma todas as noites e rodava a casa. Numa noite entraram lá. Comeram comida que estava na geladeira, que estava em cima do fogão, fizeram uma arruaça na casa dele, abriram a casa, levaram coisas deles, e o cara queria morrer, dele não ter encontrado as pessoas dentro da casa dele. Ele queria morrer. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei desse vizinho. Eu me lembrei do quanto surpreso ele ficou quando ele enxergou a cozinha dele. E ele achava que ele dominava. Ele achava que ele dominava a sensibilidade dele de sono, que ele tinha um sono leve. Ele achava que ele dominava aquele território porque ele tinha uma arma que o protegia. Ele achava que estava tudo bem. Até que o ladrão veio. E quando o ladrão veio numa hora que ele não esperava. Veio num dia que ele não esperava. E aí e é interessante, porque todas as casas viviam trancadas. A minha e da minha família, nós éramos 7 filhos, e cada um chegava num horário. E meu pai nunca tinha feito 7 chaves para a gente. Só tinha uma chave a casa. Então era assim, a pessoa chegava, trancava o portão, nós tínhamos 2 portões, o primeiro ficava sempre aberto. E tinha um jardim, e tinha um segundo portão, que era todo de chapa, todo fechado. Tinha um portão para carro grande e um portão pequeno para entrar o pedestre. A gente trancava a porta desse pequeno, abria o portão de carro grande, que era só um trancão assim que fechava, e levava a chave e colocava lá na janela, do lado de fora, no jardim, e entrava, fechava o portão grande, a casa estava trancada. Era a única tranca que tinha em casa.
Se a pessoa pulasse o portão, a porta principal da casa, que entrava pela sala principal, ficava sempre destrancada a noite toda. Ficava destrancada a noite toda. E existiam outras portas pela casa também que a gente esquecia destrancada. A vida inteira. E entrou ladrão na casa de quase todos os vizinhos da rua. Adivinha a casa que não entrou? A nossa. E isso tem muito a ver com o quanto a gente orava, quanto aquela casa era uma casa que a gente apresentava a Deus. Mas não é nem o assunto aqui, eu estou contando isso e para vocês entenderem o quanto às vezes na vida espiritual a gente também pensa que está dominando. Às vezes a gente coloca a vida num sossego espiritual e fala, não, está tudo certo, Jesus não veio, eu ouço essa história há tanto tempo e está tudo bem. E a Bíblia está dizendo que é como um ladrão, quando a gente menos espera ele vem. E Paulo vai dizer aqui que o estado que vai te deixar pronto para esse arrebatamento não é uma arma, como o vizinho tinha. Não é você acordar 2 vezes. Não é uma esmola que eu dou. Não é uma oferta que eu contribuo. Não é uma ida à igreja. Mas é um estrito relacionamento com Jesus. E nesse período, inclusive, que começaram a haver esses assaltos, um dia, num culto, Deus usou uma pessoa para falar com a minha mãe. E disse, olha, pessoa de fora, não conhecia a nossa história. Disse, olha, a senhora está preocupada, e eu quero dizer para a senhora que Deus manda te dizer que da tua casa cuido eu. Eu acampo anjos, exércitos de anjos na porta da tua casa. Fique em paz. Então a nossa vida espiritual, a nossa salvação, também não é aquilo que a gente faz, a gente não pode se garantir na gente. É uma garantia que a gente tem unicamente quando a gente está estritamente num compromisso e numa aliança com Jesus. E o versículo de número 23, Paulo fala que, a gente vê nesse texto aqui, o nosso papel e o de Deus, para que a gente esteja out of market. Nesse contexto que Paulo diz. O de Deus é que a gente compreenda as áreas e métodos pelos quais nós somos santificados. Porque quando Paulo diz aqui no versículo 23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando que Deus está envolvido na nossa santificação, mas a santificação é um processo de decisão nossa. Quem nos desperta é Deus, mas quem se move depois desse despertamento somos nós. O escritor aos Hebreus diz, sejam santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Ele não está dizendo, olha, Deus vai santificar vocês. E embora Paulo esteja dizendo aqui, Deus, o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, a gente vai entender, quando a gente lê o restante do texto, que esse santificar de Deus é mais nos trazendo o entendimento, um despertamento de mente, de memória, de compreensão, do que o próprio Deus obrigando a gente, ou fazendo sem a gente perceber. Não. Os processos de santificação de Deus, embora estejam todos centrados na sua própria justificação, no seu próprio poder de nos justificar, mas ele passa por um despertamento nosso. De repente a gente começa a se sentir desconfortável, de repente a gente começa a perceber que está faltando alguma coisa. E esse mover é um mover de Deus, para que a gente busque mais, para que a gente se separe mais. Porque, aliás, eu já disse aqui uma vez, que santificação é como se aqui estivesse o mundo e ali estivesse Deus. Então,
O processo de estar out of market é o quanto eu caminho para Deus. O quanto mais eu caminho para Deus, mais out eu estou do mercado. Mais indisponível eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais força espiritual eu tenho. Mais poder eu tenho. Mais graça eu tenho. Quanto mais distante de Deus, mais perto do que esse mundo pode ser de influência na minha vida. Então, se você está sendo muito influenciado por esse mundo, abra os teus olhos espirituais hoje à noite para enxergar onde está Deus na tua vida. Porque muita influência do mundo, pouca proximidade de Deus. Muita proximidade de Deus, pouca influência do mundo. Deus está nos chamando para estarmos out. E quando Paulo fala assim, o Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis, Paulo está falando dessas áreas. Em primeiro lugar, dessas áreas da nossa vida. Quais áreas Deus quer que você esteja out do mundo e próximo e em Deus? Percebe que Paulo não fala corpo, alma e espírito. Paulo não fala alma, corpo e espírito. Olha a ordem que está o texto. Paulo fala todo o vosso espírito, alma e corpo. Existe uma ordem. E essa ordem desse texto não é ocasional. É uma ordem de importância na nossa vida. Se você acha que você pode priorizar as coisas do teu corpo e tratar do teu espírito depois, Paulo está dizendo e Deus está dizendo, não é desse jeito. Se você quer edificar bem a tua vida espiritual, comece pelo espírito. Deus vai mostrar para a gente que a gente não pode negligenciar o corpo, mas vai mostrar para a gente que se não começar pelo espírito, pelo corpo, não vai dar certo. Porque o salmista fala que aquele que em vão vigia o sentinela, ou a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Se não for Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os construtores, os edificadores. Então não adianta. Não adianta a gente tentar se ajustar e tentar edificar uma vida partindo pelo segundo piso. Se a gente não fundamentar bem a nossa vida, todo o resto vai correr perigo. E o lugar onde Paulo está dizendo que começa toda edificação é no Espírito. Ele fala, comece com o Espírito. E Apocalipse capítulo 22, versículo 11. João recebe de Jesus a seguinte revelação. E a seguinte revelação de Apocalipse está aqui, ó. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Nós estamos sendo chamados para sair desse mundo, para santificarmos-nos. E a Bíblia está, Deus está revelando que geralmente é assim. O que está se contaminando vai continuar se contaminando, mas aquele que começou a boa obra na nossa vida vai aperfeiçoar. E ainda que você não se sinta santificado aqui hoje, eu quero dizer para você, só o fato de você estar aqui hoje, só o fato de Deus estar construindo na tua vida, o que começou a construir, já é o grande indicativo que Deus vai terminar a obra na tua vida. Que aquilo que está lhe faltando, estava lhe faltando hoje, porque Deus tem hoje algo para completar na tua vida. Porque Deus está nos completando hoje com uma porção dele. E você já não vai sair mais daqui com algo faltando, mas você vai sair daqui com porções de Deus que foram completadas na tua vida. Então Paulo disse que todo o Espírito não é uma parte.
mas é que todo o espírito de vocês estejam preservados, irrepreensíveis, no dia da volta de Jesus e para a volta de Jesus. A santificação começa no espírito. A segunda área da santificação é a alma. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus conta a história daquele homem que constrói um celeiro e diz para sua alma: ô alma, come, bebe, farta-te, porque você já tem o bastante. E a Bíblia diz que Jesus fala ali, e Jesus traz uma conclusão para a situação, de que aquele que quiser salvar, pensar só na sua alma, esse vai perdê-la. Mas pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra alma aqui não está ligada ao espírito. Essa palavra no grego é psique. Está falando das emoções. O que o homem poderá dar em troca da sua psique? Porque Jesus está falando do quanto às vezes a gente se perde no material e a gente se enferma nas emoções. E Paulo está dizendo que santificação não é só eu ser reteté e tal, não. Nem é isso. Porque não adianta também eu estar tão perto de Deus e a minha alma é enferma. Eu oro muito, mas não perdoo. Eu oro muito, mas odeio fácil. Eu amo, mas sou capaz de matar. Alma doente. E às vezes a gente está batalhando tanto pelo efêmero, por aquilo que acaba, por aquilo que termina, e a nossa alma não está bem. E a gente está doente. E Paulo está dizendo, existe um processo, tem que ser espírito, alma e corpo. Não altere a ordem, porque no alterar a ordem você pode se prejudicar. Então comece a buscar em Deus santificação para o teu espírito, mas também santifique a tua alma. Olhe para as tuas emoções. Busque cura para aquelas áreas das tuas emoções que não estão bem. Vigie o teu coração. Mas não se contente em você ficar com os teus sentimentos diferentes daquilo que é o caráter de Cristo, daquilo que são os princípios do Evangelho. Porque não adianta só chorar no louvor. Não adianta só amar ouvir mensagens no YouTube. Principalmente se for mensagens de autoajuda. Mensagens que te faz se sentir bem. A melhor mensagem que a gente pode ouvir são as mensagens que a gente percebe que são inteiramente bíblicas. Ainda que elas tenham de ser mensagens duras, que nos afrontem, que nos corrijam. E tem vezes que a gente sai da igreja, do culto, mais triste do que a gente entrou. E não é por acaso, Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, na segunda carta que ele escreve para a igreja de Coríntios, tem um capítulo, tem uns versos que ele diz assim, olha, eu machuquei vocês na primeira carta. Eu entristeci vocês na primeira carta. E aí ele diz assim, sabe por que eu entristeci vocês? Porque a tristeza segundo Deus, ela tem um efeito positivo. Então tome cuidado de você buscar só situações que vão afagar o teu ego, a tua alma. Tome cuidado. Porque Deus nos instrui e Deus nos desilude. E Deus nos tira da ilusão que a gente está achando que... né?
Que nem o poeta. Tava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando canções de amor. E a gente tá aí à toa na vida. Eu aprendi essa música na escola há muitos anos atrás. Nunca dancei ela não. A não ser agora. Perceba. E aí Paulo fala espírito, alma e corpo. Porque o corpo também é importante. Cuidar do corpo. E eu sei que é luta. Eu sou um cara que luto com a balança dos últimos anos para cá. Eu já fui corredor. Já corri São Silvestre. Cheguei aqui dizendo, vou correr a maratona de Nova York. Não é fácil. E aí vem pandemia, desgaste, burnout. E a gente... Mas Deus está falando. Seja santo também no teu corpo. Em cuidar dele. Seja santo no teu corpo, nos relacionamentos que você tem. No caso dos solteiros. Seja santo no seu corpo, em não usar o seu corpo para ser uma expressão de desejo. Cuidado com a sensualidade. Santificar no corpo. Tudo isso é santificação do corpo. É comer bem. É se vestir bem, decentemente. Tudo isso faz parte. Tudo isso é parte da santificação. Perceba que Deus não nos quer descontrolados. Deus nos quer assim, ajustados. Espírito, alma e corpo. E aí Paulo está falando aqui no versículo 5 e no verso 4 ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos, aí verso 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso aqui está ligado no contexto do verso 23. Porque isso aqui faz parte da santificação. E é aqui que eu não entendia. Como Paulo fala que os que são da noite se embriagam e dormem. A gente não dorme? A gente dorme, a noite não é para dormir? Mas Paulo está falando no sentido espiritual. E ao mesmo tempo que ele fala no sentido espiritual, que ele fala no sentido humano também depois, logo em seguida. Por isso que isso me confundia. Então, no primeiro momento, ele está falando que existem filhos da noite e filhos do dia. Nós somos os filhos do dia. Certo? Os filhos da noite praticam dois tipos de coisas. Eles dormem e eles se embriagam. E esse dormir dos filhos da noite fala do sono espiritual. Fala daquelas pessoas que você fala de Jesus para ela e ele não reage. Não tem força, não tem ânimo. E você fala, mas cara, não é possível que você está perdendo o que eu estou vivendo. Não é possível que você não consegue reagir e vir ou ir para algum lugar. Nós temos 12 igrejas brasileiras na cidade. Não é possível que que essas igrejas não estejam todas pedindo espaço, pedindo mais horário para mais cultos. Com tanto brasileiro nessa região. E sabe o que é isso? É o sono. Em primeiro lugar, esse sono faz com que as pessoas não percebam, não queiram, não tenham forças,
estão dormindo, não conseguem perceber Deus. E em segundo momento, eles estão embriagando-se. E o embriagar-se aqui, aí fala dos prazeres. O dormir fala de sono, mas o embriagar-se fala dos prazeres. As pessoas que estão vivendo em busca dos prazeres não conseguem vir para a luz. São das trevas, são da noite, porque o propósito deles, o in of market, é eu satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, e é isso que importa. Contanto que me faça feliz, está tudo bem. Contanto que eu tenha prazer, está tudo certo. E Paulo diz, mas os filhos do dia são diferentes. Os filhos do dia, em primeiro lugar, eles são sóbrios. Sobriedade aqui é o antônimo do ébrio ou do bêbado, do embriagado. Sobriedade aqui é alguém que não está movido por prazeres, mas está movido pela palavra, pelo Espírito, pelos valores de Jesus. Sobriedade aqui fala da vontade de Deus que impera na gente, e não a nossa vontade que impera no reino de Deus. Sobriedade aqui fala do quanto Deus nos chama para a gente estar atentos, para que a gente esteja despertado. E uma segunda característica dos filhos da luz é que eles não estão só sóbrios, mas eles estão vestidos. E essa vestimenta, Paulo vai dizer assim, eles estão vestidos da couraça, da fé e do amor. Sabe o que é couraça? Couraça era um couro que os soldados usavam e eles passavam um pedaço de couro em volta do corpo antes de colocar a armadura. E aquele pedaço de couro que eles iam passando como se fosse uma tape, e eles amarravam no seu couro, aquilo os protegia de muitos elementos pontiagudos que pudesse passar pela armadura. Aquele couro que ele passava sobre ele o protegia. Não era o couro dele, era um outro couro de um outro que tinha morrido no lugar dele, que ia receber aquela pontada, que ia receber aquela alfinetada. E Paulo diz que nós temos que estar vestidos dessa couraça da fé e do amor. E essa couraça não é nossa. Essa fé não é nossa mesma, é em Cristo, é Jesus que morreu por nós. Ele é a nossa couraça, Ele é quem nos justifica. A nossa justiça não é nossa, a gente está revestido da justiça de Jesus, porque nós o temos como couraça, e nós estamos protegidos. E quando vem uma acusação do inimigo, nós temos uma couraça, ela bate antes na justiça, na couraça da justiça, que é Cristo, que nos envolveu. E é por isso que a acusação não pode ir contra o crente que nasceu de novo, que morreu para o mundo, que está vivendo em Cristo. A couraça nos preserva. E Paulo fala que há a couraça da fé e a couraça do amor, que é o que Jesus procura e desperta na vida das pessoas. Todos os milagres que Jesus ia fazer, ele perguntava o quê? Você pode crer? Fé. A gente tem que estar revestido dessa fé de Jesus na gente. E em segundo, o amor. Essa couraça do amor tem que estar em torno da gente, porque ela vai nos proteger e ela vai nos fortalecer. E é aí que a gente consegue estar alto. Porque quando o mundo vier e te atacar, você está revestido por uma couraça. Não é o teu couro, é o de Cristo, no qual nós estamos revestidos e vestidos.
E ele fala de um terceiro elemento nos filhos da luz, que é o capacete da esperança, da salvação. Capacete da esperança da salvação serve para proteger a nossa mente, os nossos pensamentos. Serve para nos deixar aptos para não perder aquilo que o inimigo tenta fazer todo dia, de nos desesperançar. Enquanto o inimigo tenta nos desesperançar, Deus está dizendo: vocês que são filhos da luz, existe um capacete para vocês. O capacete protege a cabeça, e a cabeça é o lugar dos pensamentos, dos entendimentos, das intenções. É o lugar onde o inimigo tanto ataca para roubar de nós a esperança. E a gente vai vivendo, andando, vivendo, sem esperança, sem perspectiva, quando a gente não está revestido desse capacete. Em 1880, um missionário americano vivia numa cidade a 170 quilômetros de Chicago. Através de uma experiência com Deus, se formou em Boston, em teologia. E depois, em Boston mesmo, fez faculdade de odontologia e de nurse, de enfermagem, para se preparar para ir para a missão. E ele foi para Belém do Pará. Chegou em 1880 no Brasil. E eu me deparei hoje com um poema que ele escreveu. E em parte desse poema fala sobre o Deus que nos preserva, o Deus que nos conserva o coração. E eu queria compartilhar esse poema com vocês. Ele diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma a si. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é quando na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida, o fim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu, então, voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. E ele termina dizendo: dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu encerro hoje à noite esta série, Out of Market,
dizendo que a gente é movido por toda esta obra do Espírito. E a principal, a célula motriz, a mola principal, a mola propulsora, aquilo que nos leva para cima, é o quanto a gente consegue amar esse Jesus. É o quanto a gente consegue ter um encontro com esse amor de Jesus. E quando a gente tem um encontro com esse amor, com essa obra que Ele fez na nossa vida, a gente fala: meu Deus, eu deixo tudo por Ti, Jesus. Eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu deixo tudo por Ti. Será que hoje a gente pode dizer isso para Jesus? Será que a gente pode dizer: Jesus, eu quero me santificar mais, sabe por quê? Porque eu Te amo tanto que eu não quero perder nada do que o Senhor tem para mim. Porque eu estou tão inundado pelo Teu amor, pela Tua graça, eu estou tão afetado por esse poder do Senhor que me resgatou, que eu não quero deixar, eu não quero perder um minuto daquilo que o Senhor tem para eu viver. Eu não quero estar iludido com o mundo, eu não quero estar preso à minha própria natureza, eu não quero estar vendido aos prazeres, eu não quero estar entregue ao meu próprio entendimento. Eu quero estar exatamente santificado no espírito, na alma e no corpo, em tudo. Eu quero viver de forma irrepreensível, no espírito, na alma e no corpo. Isso é ser crente. Isso é estar out of market. Porque não adianta estar no espírito, nas coisas religiosas, e estar na alma e no corpo todo fora do contexto. Deus quer ajustar a nossa vida. Deus está ajustando a nossa vida hoje, para que haja um equilíbrio e para que haja um conduzir para essa bênção, que é estarmos santificados por Ele. Quantos querem estar mais santificados a Jesus? Eu quero também. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale isso para Jesus enquanto o louvor está cantando. Fale com Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Faz isso na nossa vida. Santifica-nos mais. Santifica-nos no Espírito. Santifica-nos na alma. Cura as nossas emoções. Dá-nos experiências espirituais. Ajude-nos a ter um entendimento pleno e exato do que é o Senhor e do que é o Teu reino. Senhor, leva da nossa mente toda desilusão ou toda ilusão e leva-nos, Senhor, para o estado de desilusão, para que a gente compreenda a realidade. A gente não quer ser enganado, a gente não quer estar enganado, a gente não quer viver uma fé de mentira, a gente quer estar convicto, de olhos abertos espirituais, para aquilo que o Senhor realmente tem para a Tua igreja na terra. Senhor, ajusta as nossas emoções, ajusta a nossa psique, para que ela não seja perdida por causa das coisas. Ajusta, Senhor, o nosso corpo, que todo descontrole, que tudo aquilo que está desregulado no nosso corpo, seja hoje, Deus, trazido como força pelo Senhor, para que a gente ative, que o nosso corpo seja usado para a Tua glória e não para desonra. Senhor, que o nosso corpo, Pai, esteja protegido das inflamações, das enfermidades, por a gente ter escolhido cuidar dele. Nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos santifique em tudo nesta noite. Nós pedimos e declaramos isso no nome de Jesus.